Ó, hoje a gente vai fundo na chegada de uma concorrente nova e bem ambiciosa no mercado brasileiro de picapes, a GWM Power. Isso aí. A Great Wall Motors está prometendo produção aqui no Brasil já em 2025, né? Lá na fábrica de Iracemápolis, em São Paulo. E, assim, a mira tá claramente nas gigantes. Hilux S10. Exato. A estratégia é bater de frente combinando tecnologia, que eles têm bastante, com um custo-benefício que eles querem que seja agressivo. E para nossa análise de hoje, a gente está usando um material bem detalhado que, sabe, esmiúça essa estratégia da GWM e acho que o principal, os desafios que a Power pode encontrar por aqui. A perspectiva é muito focada em quem usa picape para trabalho pesado mesmo, né? Aquele pessoal que depende e muito de pós-venda, de peça rápida, de durabilidade. Não é o teste de fogo real, né? Exatamente. Então, o nosso objetivo aqui é meio que desempacotar essa proposta, olhar os pontos fortes, claro, como as versões diesel e a híbrida plug-in, essa i4T, que tá dando o que falar, Sem dúvida. mas também jogar uma luz, assim, mais crítica sobre as possíveis fraquezas, as incertezas, principalmente para esse uso mais severo, sabe? Agronegócio, regiões mais afastadas. Onde a picape não pode parar. Isso, no papel, a promessa é forte. Uma picape grande, mais de 5,40 metros, chassi reforçado, cheia de tecnologia e com um custo de manutenção que a marca diz que vai ser competitivo. É o que eles prometem. Mas aí fica a pergunta, né? Essa novata chinesa, por mais moderna que seja, ela tá pronta para o Brasil profundo? Onde a rede de concessionárias faz toda a diferença e a resistência é testada todo santo dia? É isso que a gente vai investigar. Perfeito. E a estratégia da GWM é realmente ousada, interessante de analisar. Eles trazem um produto grande, alinhado com o segmento, mas buscando se diferenciar tecnicamente. Começando por onde, então? Pelo diesel? Isso. Vamos lá. O motor diesel é um 2.4 turbo, o GW4D24. Ele entrega 184 cavalos, o que é ok, mas o torque é bem bom, 48,9 kgfm, e já disponível lá embaixo, a 1.500 RPM. Torque embaixo é importante para picape, né? Fundamental. E ele vem com um câmbio automático de 9 marchas da ZF, que é uma marca super conceituada. É um conjunto moderno, sem dúvida. Mas assim, o que chama mais atenção em termos de inovação mesmo é a versão i4T. Essa híbrida tá gerando muita conversa, né? O que ela tem de tão especial? Olha, o que é fascinante na i4T é a arquitetura dela. É um sistema híbrido plug-in, então você carrega na tomada, que combina um motor 2.0 turbo a gasolina com 2 motores elétricos. 2 elétricos. 2. E o resultado combinado é impressionante. São 408 cavalos de potência e um torque de 76,5 kgfm. É muita força. Nossa, é número de esportivo, quase. Praticamente. Mas o pulo do gato, o detalhe técnico que o material que a gente viu ressalta, e que é crucial, é que ela mantém a tração 4x4 tradicional, com cardan, caixa de transferência e reduzida. Ah, então não é aquela história de ter só um motorzinho elétrico lá no eixo traseiro, sem conexão mecânica? Exatamente. Muitas picapes híbridas ou elétricas que estão surgindo por aí simplificam. Usam só um motor elétrico atrás para dar tração integral. Funciona para um uso leve, mas falta a robustez, sabe, do sistema 4x4 mecânico com reduzida, que é essencial para o off-road pesado, para puxar reboque em condição difícil. Entendi. E a GWM foi lá e manteve essa capacidade mais raiz. Isso, tecnicamente, é um diferencial muito relevante para quem realmente usa picape para trabalho ou aventura de verdade. Compreendido. A engenharia parece bem pensada, especialmente nessa híbrida. Mas como você falou, a estratégia é agressiva e o material que a gente está analisando levanta alguns desafios importantes, né? Pensando no nosso mercado, por onde começam essas preocupações? Olha, o ponto mais sensível que aparece várias vezes na análise é, sem dúvida, a estrutura de pós-venda. A gente está falando da rede de concessionárias, a cobertura geográfica e, claro, a logística de peças. Faz sentido. A GWM ainda está começando aqui.
Qual o tamanho dessa rede hoje? Onde ela está concentrada? Então, hoje, a GWM tem cerca de 50 concessionárias. O problema que a análise aponta é a concentração. A grande maioria está nas capitais e nas regiões sul e sudeste. Ah, então. Pois é. Fica uma lacuna enorme em áreas que são cruciais para o mercado de picapes, como o centro-oeste, o norte, onde o agronegócio bomba, onde tem mineração, onde a picape é ferramenta de trabalho diário. E qual o impacto disso na prática para quem está lá, sei lá, no interior do Mato Grosso, do Pará? O impacto se divide em dois riscos principais, que a análise detalha bem. O primeiro é a disponibilidade de peças. Imagina precisar de um componente mais específico, um sensor da rede CAN, por exemplo, que é super complexa hoje. Uhum. Ou um atuador do turbo VGT, alguma peça do sistema de injeção Common Rail. A espera, nessas regiões mais remotas, pode chegar a 1 ou até 2 meses. 2 meses. Com a picape parada. Nossa, isso é inviável para quem trabalha com carro. Completamente inviável. Agora compara com as líderes. Hilux, S10, elas têm redes com mais de 300 pontos espalhados pelo Brasil todo. Geralmente, conseguem entregar uma peça dessas em 1 ou 2 semanas, mesmo num lugar mais afastado. Uma diferença brutal. Gigantesca. Para o produtor rural, para a empresa de serviço, essa diferença no tempo que o veículo fica parado é prejuízo direto no bolso. O material classifica isso como um risco operacional bem real. Entendi. E o segundo risco é ligado à rede? O segundo é assistência 24 horas. A GWM oferece um carro reserva por 5 dias se der pane. É alguma coisa, claro, mas a análise compara com planos de marcas já estabelecidas. A Toyota, por exemplo, para a Hilux, tem planos que podem cobrir por 1 ano inteiro. Ah, bem diferente. Muito diferente. Imagina uma falha eletrônica, às vezes nem a grave, mas que imobiliza o carro num lugar isolado. Com a Power, pode ser mais complicado conseguir socorro rápido ou um diagnóstico. Com as rivais, além da rede maior, talvez alguns sistemas sejam até mais simples, o que aumenta a chance de um reparo de emergência ali mesmo ou de conseguir seguir viagem. Entendi. A conclusão da análise é clara. Para o comprador profissional que roda longe dos grandes centros, a capilaridade e a eficiência do pós-venda são decisivas, não é só um detalhe. Ok, ficou bem claro. Essa questão da rede é um desafio logístico e de confiança para o usuário profissional fora do eixo sul-sudeste. Isso puxa outra questão fundamental para esse comprador: a durabilidade e a robustez da picape em si. O mercado aqui valoriza demais o pé de boi, né? Aquela picape feita para aguentar o tranco. Como a Power, sendo um projeto novo por aqui, se encaixa nisso? Esse é o outro ponto nevrálgico que a análise aborda. O consumidor brasileiro de picape média, principalmente o profissional, ele tem memória longa, sabe? E valoriza demais a longevidade que já foi comprovada, a resistência em condição severa. É uma confiança que a Toyota, a Chevrolet e a Mitsubishi construíram ao longo de décadas. Verdade. A Power, por mais moderna que seja, ainda precisa construir essa reputação aqui. Na prática, no dia a dia, das estradas de terra, das fazendas, do trabalho pesado. E quais as dúvidas específicas que o material levanta sobre a robustez dela? Olhando a mecânica, tem pontos de atenção? Sim, a análise foca em alguns pontos. O motor diesel 2.4T, por exemplo. Embora seja moderno, ele é relativamente recente no portfólio global da GWM. Então surge a dúvida legítima sobre como ele vai se comportar a longo prazo, pensando em rodar mais de 200, 300 mil quilômetros nas nossas condições. Que não são fáceis, né? Longe disso. Combustível de qualidade que varia muito de lugar para lugar. Poeira abrasiva em níveis que não se vê em outros países. E, vamos ser sinceros, às vezes a manutenção não é tão rigorosa quanto deveria, especialmente em frota. É a realidade. Exato. E aí, o motor tem tecnologias que, embora eficientes, são mais complexas e podem ser mais sensíveis. A válvula EGR, por exemplo, que é obrigatória por causa do Procon VL8 para controlar emissões, e o sistema de injeção Common Rail de altíssima pressão, que na Pugir chega a 2.000 bar. São sistemas ótimos em performance e consumo, mas que exigem diesel de boa qualidade e manutenção preventiva bem feita para evitar dor de cabeça. Entendi. Mais alguma coisa na mecânica que chama a atenção? Outros componentes? Sim.
a análise menciona outros detalhes. A correia dentada do motor diesel, por exemplo, é do tipo interferente. O que isso significa? Se ela arrebentar, os pistões podem bater nas válvulas. O famoso empenar válvulas. Exatamente. É um risco de dano sério ao motor, que pode exigir uma retífica cara. Outro ponto é o turbo de geometria variável, o VGT. Ele usa um atuador hidráulico, que geralmente é mais robusto que os eletrônicos, isso é bom, mas o VGT em si, por ter aletas móveis lá dentro para direcionar os gases, Certo. ele pode ser mais suscetível a travar ou desgastar mais rápido em ambientes com muita lama, muita poeira fina, comparado a um turbo de geometria fixa, que é mais simples, mais raiz e comum em projetos mais antigos que ficaram famosos pela robustez. Faz sentido. Menos peças móveis, menos chance de dar problema no barro, né? A lógica é essa. A experiência de mercado, segundo o material, meio que confirma isso. Para o trabalho bruto, menos complexidade eletrônica e mecânica geralmente significa mais tolerância ao abuso, ao uso severo. Isso me leva a pensar no perfil da picape. Ela parece muito, muito tecnológica, né? Exatamente. A Power vem carregada de tecnologia. Tem sistemas avançados de assistência ao motorista ADAS nível 2 Plus, que é quase semi-autônomo. Uau! Uma tela multimídia enorme de 14,6 polegadas, conectividade total via aplicativo mais GWM. Isso tudo é ótimo, deixa ela super atraente para quem quer um uso misto, urbano, rodoviário, ou para quem usa picape para lazer, para aventura e quer muito conforto e modernidade. Para esse público parece imbatível. Pode ser. Mas, por outro lado, toda essa sofisticação pode gerar uma certa desconfiança no comprador mais tradicional, o do agronegócio, por exemplo. Esse cara muitas vezes busca o quê? Simplicidade mecânica, facilidade de concentrar em qualquer oficina e aquela confiança de que a picape não vai dar problema eletrônico no meio do nada. Entendi. O pé de boi confiável. Isso. O material sugere que pode haver um certo desencontro entre o perfil super tecnológico da Power e as prioridades desse comprador mais raiz, que ainda é muito forte no Brasil. Interessante essa dualidade. Bom, faz sentido, a reputação de robustez inabalável pesa demais nesse segmento. Agora, mudando um pouco o foco. Em termos de desempenho bruto, de capacidade de trabalho mesmo, como é que a Power se compara, em números, com as líderes que ela quer desafiar? Analisando os números da versão diesel, o quadro é um pouco misto. O torque, como eu disse, é bom, 48,9 kgfm. Isso supera algumas versões de entrada de concorrentes já estabelecidas, como a antiga Ranger 2.2 ou a Triton com motor 2.4. Isso é um ponto positivo. Sim. Mas, por outro lado, a potência de 184 cavalos fica um degrau abaixo das versões mais potentes e mais vendidas das líderes atuais. A S10 tem 207 cavalos, a Hilux tem 204 cavalos e a nova Triton também está ali na casa dos 205 cavalos. E essa diferença de potência, uns 20 cavalos a menos, faz diferença na prática? Onde o motorista sente isso? A análise sugere que sim, principalmente em duas situações. Primeiro, na aceleração, o 0 a 100 da Power Diesel é estimado em 11,2 segundos. A S10, por exemplo, faz na casa dos 9,4 segundos. É uma diferença considerável, que dá para sentir em ultrapassagens e em retomadas de velocidade. Entendi. E segundo, talvez até mais importante para o uso profissional, quando se está rebocando cargas pesadas, acima de 3.000 quilos, por exemplo. Nesses casos, a potência extra das concorrentes pode fazer falta, sabe? A Power pode se mostrar um pouco mais limitada e exigir mais do motor. Certo. E a capacidade de carga na caçamba? A capacidade da Power Diesel é de 1.010 quilos. É um número ok, dentro da média do segmento, mas fica atrás da nova Triton, que acho que lidera nisso com 1.115 quilos, e um pouquinho abaixo da S10, que leva 1.045 quilos. Então não é a campeã de carga. Não. Para quem precisa levar o máximo de peso possível na caçamba, essa diferença pode ser um fator na hora de escolher. Ok, então desempenho e capacidade ali na média, né? Vamos agora para um ponto bem sensível, que sempre preocupa quem vai comprar carro, ainda mais de marca nova: a desvalorização, o famoso casamento. Como a análise posiciona a Power nisso? Esse é outro ponto de atenção que o material destaca bastante. A GWM, como a gente falou, ainda está construindo a imagem dela no Brasil.
Falta um histórico comprovado de durabilidade, de confiabilidade dos produtos aqui no nosso mercado. Certo. E isso, somado à percepção geral que o consumidor ainda tem de marcas que chegaram há pouco tempo, principalmente num segmento tão conservador como o de picapes, tende a impactar o valor de revenda. Pelo menos nesses primeiros anos. E tem alguma estimativa de quanto maior pode ser essa desvalorização inicial? Em números? Olha, a análise projeta, se baseando um pouco no que aconteceu com outras marcas em situação parecida, uma depreciação mais forte para Power. Fala-se algo entre 20%, talvez até 30% já no primeiro ano de uso. Nossa, 30% no primeiro ano é bastante. É muito. Compara com a Toyota Hilux, que é a referência nisso. A Hilux, com aquela imagem super consolidada de robustez, de confiabilidade, desvaloriza bem menos de 10% no primeiro ano. Uma diferença enorme. Enorme. E isso pesa muito para quem é frotista, que calcula o custo total de propriedade, o TCO, na ponta do lápis. E mesmo para o consumidor comum, que troca de carro a cada 3, 4 anos, essa diferença no valor de revenda afeta bastante o bolso na hora da troca. Sem dúvida. E tem a questão do seguro também, imagino. Exatamente. Ponto relacionado. Como é um modelo totalmente novo, as seguradoras ainda não têm um histórico grande de sinistros, não têm dados consolidados sobre custo de peça, custo de mão de obra para reparo. Falta informação para calcular o risco, né? Isso. E o que acontece? A tendência é que os prêmios de seguro sejam mais altos no começo. A expectativa é que isso se ajuste com o tempo, conforme o mercado for conhecendo melhor o carro, gerando dados. Mas, no início, pode ser mais um custo adicional para colocar na conta. Certo. Bom, então juntando tudo isso, o cenário que a gente tem é bem complexo, né? De um lado, uma picape que chega com argumentos fortes, muita tecnologia, essa versão i4T que é realmente inovadora com o 4x4 mecânico e uma promessa de custo de manutenção programada que parece atraente. O material até fala em revisões até 30% mais baratas que as da Hilux. Exato. Mas do outro lado, a gente tem desafios bem concretos. Uma rede de concessionárias ainda pequena e concentrada, a necessidade de provar na prática que aguenta o tranco nas nossas condições e esse risco de desvalorização inicial maior. É isso, né? Precisamente. A GWM Power se apresenta sim como um produto atraente, pelo pacote, pela tecnologia, pelo preço que a gente espera que ela tenha. A versão Hi4T, com a solução de 4x4 real e reduzida, é um destaque técnico importante, uma alternativa que olha para o futuro da eletrificação sem abrir mão da capacidade off-road tradicional. Certo. No entanto, a análise deixa muito claro, para o público que realmente exige o máximo da picape em condições severas, que opera longe da infraestrutura das grandes cidades, a Power ainda levanta dúvidas importantes, e justamente naqueles pilares que sustentam a liderança das rivais, a rede de pós-venda ampla e eficiente e o histórico de durabilidade de sistemas mecânicos, muitas vezes mais simples, mas que já foram testados e aprovados por anos e anos de uso intenso aqui no Brasil. Então, qual seria a conclusão prática dessa análise? Para quem a Power seria ideal hoje e para quem talvez seja melhor esperar? Olha, se a gente fosse resumir a conclusão prática, a Power brilha muito no custo-benefício percebido. E como uma opção de picape híbrida, moderna, potente, para quem tem um uso mais misto, cidade, estrada, lazer, aventura, para esse perfil pode ser uma excelente escolha. Uhum. Agora, para o agronegócio pesado, para o frotista que roda em região remota e que não pode de jeito nenhum correr o risco de ter um veículo essencial parado por semanas esperando peça, para esse público, a picape chinesa ainda representa uma aposta. Ela precisa de tempo para amadurecer no nosso mercado, para provar na prática sua longevidade no mundo real brasileiro e, fundamentalmente, para a GWM expandir a rede de suporte para cobrir esse nosso Brasilzão. E para o mecânico independente, aquele que está na ponta? Para o profissional de reparação, é um carro interessante tecnicamente, com certeza. Mas ele tem que estar ciente que, se aparecer uma falha mais complexa, especialmente eletrônica, e o cliente estiver longe de uma concessionária GWM, pode ser uma dor de cabeça para conseguir peça e informação técnica. Essa dualidade. Excelente resumo. Então, recapitulando rapidinho nossa análise,
GWM Power chega com força, muita tecnologia, destaque para a versão híbrida i4T, promessa de bom negócio. Mas, para quem precisa da picape como ferramenta de trabalho insubstituível, em condição difícil e lugar afastado, a rede ainda limitada, a necessidade de construir reputação de durabilidade e o risco de desvalorização maior são pontos críticos, precisam ser muito bem pensados. Exato. A mensagem central é essa. A Power é uma evolução bem-vinda, traz mais tecnologia, mais opção eletrificada para um segmento bem tradicional, mas confiança, né? Especialmente para o uso profissional mais rigoroso, não se compra só com tela grande e motor potente. Confiança se constrói com tempo, com presença no território através da rede e com um histórico sólido de resistência. Faz todo sentido. Então, nesse momento, a escolha entre a Power e as líderes que já estão aí há anos parece depender muito do perfil de uso de cada um, de onde a pessoa mora e trabalha e da tolerância ao risco que cada comprador, seja pessoa física ou empresa, está disposto a assumir com um produto novo. Isso deixa a gente com uma provocação final interessante, né? Pensando na velocidade que a tecnologia muda, na pressão cada vez maior por eletrificação, conectividade, será que essa ofensiva tecnológica da GWM, mesmo com esses desafios de rede e de percepção de robustez agora no começo, vai acabar forçando as marcas tradicionais a saírem um pouco da zona de conforto, a acelerarem suas próprias inovações aqui no Brasil? É uma ótima pergunta. Ou será que a confiabilidade mecânica mais raiz, a robustez comprovada por décadas e a segurança de ter uma oficina em cada esquina vão continuar sendo os fatores absolutamente decisivos para o comprador brasileiro, principalmente fora dos grandes centros, por muito mais tempo ainda? É a grande questão. O tradicional versus o novo tecnológico. Uma dinâmica fascinante para a gente acompanhar de perto nos próximos anos, sem dúvida.